Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça de hoje vai falar sobre a disseminação do coronavírus nas aldeias indígenas do Brasil. A morte de um menino Yanomami acendeu o sinal de alerta. A subnotificação da doença nas comunidades e a invasão do homem branco são alguns dos problemas enfrentados pelos índios. Esse é o nosso destaque de hoje e você vai ver também. Na primeira sessão plenária por videoconferência do STF, o presidente do Supremo destaca a importância da atuação do Judiciário durante a pandemia. Em um contexto em que os conflitos se multiplicam por força da emergência da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal está priorizando o julgamento exatamente das questões relativas à pandemia. Supremo Tribunal Federal reconhece competência de estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid-19. O ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional, mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. E ainda, no Distrito Federal, o Ministério Público investiga fraude em merenda escolar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi eleito hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A eleição ocorreu durante a sessão administrativa da Corte. Barroso vai comandar o TSE até fevereiro de 2022. O ministro Luiz Edson Fachin foi eleito o vice-presidente do tribunal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinava o imediato retorno de Sebastião Elias da Silva Neto ao cargo de prefeito de Paulo Frontin. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo e conversa com a gente é Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde. Olá, boa tarde, Evelyn, boa tarde a todos. Olha, o Tribunal de Justiça do Paraná havia suspendido a decisão da Câmara Municipal de Paulo Frontin e determinou o retorno imediato do ex-prefeito afastado Sebastião Elias. Com isso, a Câmara Municipal trouxe o caso ao Supremo Tribunal Federal e o presidente, ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido da Câmara Municipal e suspendeu a decisão do TJ do Estado. E com isso, Evelyn, o Sebastião Elias, o ex-prefeito de Paulo Frontin, ele deve permanecer afastado da prefeitura. Segundo o ministro Dias Toffoli, o Tribunal de Justiça do Paraná interferiu indevidamente nas atribuições do legislativo local, configurando grave lesão à ordem pública e violação ao princípio de separação dos poderes. Evelyn. Obrigada, Carol. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também fez o balanço ontem da atuação da Corte durante este período de pandemia do coronavírus. Ele destacou que o uso da tecnologia tem permitido aumentar a produtividade mesmo durante o isolamento. Dias Toffoli também agradeceu aos profissionais de outras áreas que atuam para manter os serviços à sociedade e prestou homenagens às famílias das vítimas da Covid-19. Vivendo uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos, que tem desafiado a todos nós e, infelizmente, tirado vidas humanas. Expresso aqui, em nome da Corte, nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares e amigos daqueles que perderam a vida em razão da pandemia da Covid-19. Que Deus possa confortar a todos. Agradecimentos. Aproveito também para enaltecer a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares, funcionários administrativos e gerais das áreas de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia com doação pessoal, coragem e dedicação ao trabalho incansável e exaustivo em prol da saúde e da vida de todos nós brasileiros. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso apoio. Outros profissionais também merecem
registros e homenagens todos os trabalhadores que prestam serviços essenciais à sociedade, policiais, bombeiros, integrantes das Forças Armadas, trabalhadores da limpeza urbana, do comércio de alimentos, das farmácias, das transportadoras, os caminhoneiros, aqueles dos transportes públicos de passageiros, dentre tantos outros que poderiam ser aqui citados. A todos eles os nossos agradecimentos. Do mesmo modo, devemos agradecer e incentivar todos aqueles que são pesquisadores e cientistas e que estão trabalhando com dedicação, originalidade e amor à razão e à ciência para nos municiarem com os estudos necessários para que possamos compreender melhor os momentos que estamos vivendo e também as soluções possíveis de superação dessa pandemia. A atuação do Judiciário. O Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento, como está, para oferecer o amparo institucional necessário à sociedade brasileira, garantindo os direitos mais básicos das pessoas. Em um contexto em que os conflitos se multiplicam por força da emergência da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal está priorizando o julgamento exatamente das questões relativas à pandemia. A segurança jurídica é fundamental para que o Brasil possa cruzar esse momento tendo como prioridades a defesa da saúde e da vida das pessoas, também aliadas à defesa do emprego e da capacidade produtiva do país. Prestação de contas. Disponibilizamos no site do Tribunal, desde o dia 27 de março, o painel de ações Covid-19, que possibilita a todos uma visão geral do perfil da judicialização referente à pandemia dos processos que deram entrada na Corte. Até a data de hoje, às 9 horas da manhã, haviam sido registrados no Tribunal 1.017 processos relacionados à crise da Covid-19 e já proferidas, senhoras e senhores, ministras, ministros e todos que nos acompanham, 702 decisões. Desde o dia 12 de março, quando a presidência do Tribunal editou a primeira norma com medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o STF julgou mais de 1.500 processos colegiadamente, mais de 1.500, desde o dia 12 de março, seja no plenário maior, seja em suas duas turmas. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Uso da tecnologia. No Supremo Tribunal Federal, a transformação digital recebeu novo impulso neste momento delicado de necessário distanciamento social. O pleno funcionamento das atividades jurisdicionais se dá graças ao uso de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, as quais possibilitam aos ministros e a todos os demais trabalhadores e servidores e juízes auxiliares desta Casa que realizem seu trabalho com competência, mas à distância necessária. Já é possível acompanhar, isso é importante de registrar, em tempo real, na internet, a conclusão dos votos das senhoras e dos senhores ministros em plenário virtual, conferindo publicidade e transparência nos julgamentos. E, neste momento, realizamos a primeira sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, quiçá a primeira de uma Corte Constitucional no mundo. Isolamento no STF. Nós já passamos um mês e não há nenhum registro de nenhum colaborador, de nenhum terceirizado, de nenhum servidor, de nenhum juiz auxiliar, de nenhum colega que tenha contraído a Covid-19 no Supremo Tribunal Federal. Aguardamos ansiosos
o momento de voltarmos aos tempos de contato e de convivência pessoal e de nos reunir presencialmente. Por ora, precisamos seguir as recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias e de saúde. O trabalho conjunto e o cuidado com os nossos servidores e colaboradores foram fundamentais, repito, para que até o momento não haja nenhuma notificação de transmissão do coronavírus entre nós. Permaneçamos unidos, trabalhando e nos doando pela causa ao próximo, no nosso dever de fazer a pacificação social e a proteção de cada um de nós neste momento tão difícil de nosso país, de nossa sociedade. Na primeira sessão plenária por videoconferência da história, o Supremo Tribunal Federal decidiu que governadores e prefeitos também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito durante a pandemia do novo coronavírus. Eram 2h22 da tarde quando começou a sessão histórica por meio de videoconferência. No plenário do Supremo, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. A primeira matéria em julgamento foi uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT. O partido questiona a medida provisória que atribuiu à Presidência da República a centralidade de decisões sobre o isolamento e quarentena durante a pandemia da Covid-19. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, deferiu parcialmente o pedido de liminar feito pelo PDT por considerar que a MP editada pelo governo federal é constitucional. Na sessão, o advogado do PDT defendeu a competência de estados, Distrito Federal e municípios tomarem providências normativas e administrativas durante a crise sanitária. Porque na medida em que a medida provisória 926 exige autorização do presidente da República, mediante os decretos que consideram determinados serviços essenciais ou não, ela esvazia a uma disposição própria da Constituição que atribui aos Estados e que não pode ser derrogada sequer pelos Estados. O que se tem, na verdade, é uma violação material da Constituição por afronta ao artigo 18, que é a cláusula de autonomia federativa. Mas o representante da entidade que reúne as empresas de telecomunicações pediu a limitação dessa autonomia, principalmente sobre atos que proíbem os cortes dos serviços em casos de inadimplência por parte dos clientes durante a pandemia. Na realidade, o setor de telecomunicações não se limita a 4 ou 5 grandes empresas. O setor de telecomunicações hoje no Brasil é integrado por 15 mil prestadoras de serviços de telecomunicações. Dessas 15 mil, 99,9% são prestadoras de pequeno porte, que não vão aguentar uma inadimplência generalizada nos serviços de telecomunicações. No mesmo caminho seguiu o advogado-geral da União, André Mendonça. Ele destacou medidas adotadas por estados e municípios que impediram o transporte de mercadorias, provocando desabastecimento, o que agravaria a crise social. O estado do Maranhão suspendeu o trânsito interestadual. O estado do Acre, transporte coletivo interestadual e internacional. Rio de Janeiro, circulação da linha interestadual de ônibus. Santa Catarina, transporte interestadual coletivo. Várias dessas medidas já caíram por decisões do judiciário, mas gerando caos, desabastecimento e segurança. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu parecer pelo indeferimento da liminar, sob o risco de prejuízos para a população. Há perigo inverso, uma vez que a suspensão da eficácia das normas questionadas da MP 926, de 2020, conferiria legitimidade a um conjunto de atos estaduais e municipais que, de forma descoordenada e sem observância dos parâmetros básicos da Lei 3.979 de 2020, promovem a interrupção dos serviços públicos e atividades essenciais com prejuízo para a população diretamente afetada. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional, mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram,
pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. E quem acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Os ministros entenderam que a medida provisória ela é constitucional, mas que também não afasta a competência concorrente dos estados, do DF e também dos municípios de legislarem em matéria de saúde. A própria Constituição Federal, ela traz uma repartição de competências, isso para poder respeitar o princípio federativo. Então, há limites de atuação da União e dos demais entes da federação. Quando a União legisla em matéria que também é da competência dos demais entes, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, ela não pode restringir a autonomia desses entes de estabelecerem tanto questões normativas quanto administrativas. E é isso que acontece quando se trata de um tema ligado à saúde. A Constituição estabelece que há uma competência concorrente de todos eles, ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios, eles podem todos legislar sobre questões relacionadas à saúde. Os ministros deram uma interpretação conforme ao parágrafo 9º do artigo 3º da lei, entendendo o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele pode sim emitir decreto restringindo serviços públicos e atividades essenciais. Mas isso não afasta a possibilidade de que os estados e os municípios possam restringir ainda mais essas regras definidas pelo decreto federal. Então, observando as suas peculiaridades regionais e observando as suas peculiaridades locais, os governadores e prefeitos, eles podem adaptar o decreto federal para o seu estado e para o seu município, sem que haja qualquer tipo de ofensa à Constituição Federal. Essa decisão dos ministros confirmou, portanto, a liminar que foi concedida em parte pelo ministro Marco Aurélio. Os ministros ainda não concluíram o julgamento final da ação, portanto, é possível que ela volte em uma outra oportunidade para que seja julgada no mérito. Daqui a pouco, os ministros se reúnem para mais uma sessão de julgamentos. Eles devem confirmar ou não decisões envolvendo medidas provisórias trabalhistas durante a pandemia. Na sessão plenária de hoje, serão analisadas as decisões monocráticas tomadas durante a pandemia do coronavírus no Brasil. Todas as ações questionam medidas adotadas pelo governo federal com novas regras trabalhistas como forma de manutenção do emprego e renda nestes tempos de crise econômica. Uma das ações foi apresentada pela Rede Sustentabilidade contra dispositivo de uma medida provisória que institui o plano emergencial e permite a redução de jornada de trabalho e de salário, além da suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual entre funcionário e patrão. Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, já havia concedido em parte o pedido do partido e entendeu que o acordo individual é possível, mas só será válido se o sindicato se manifestar. Outras 3 ações devem ser julgadas em conjunto, na qual partidos políticos e também representantes de trabalhadores pedem para que a medida provisória 927, que também flexibiliza direitos dos trabalhadores durante o estado de calamidade pública, seja considerada inconstitucional. Veja a seguir como as comunidades indígenas estão enfrentando a pandemia do coronavírus. O Jornal da Justiça volta em instantes. Continua com a gente. Justiça para mim é quando você faz algo de errado e você tem que pagar pelaquilo que você fez conforme a punição adequada, o que você fez de errado na sociedade. A comunidade indígena está em alerta desde que um menino índio de 15 anos morreu por causa da Covid-19. São vários os problemas enfrentados por eles que dificultam o combate à doença. Vamos entender agora na reportagem de Carolina Chaves. O medo da doença prendeu os índios nas aldeias para evitar a contaminação pela pandemia, que já está em todo o mundo. O grupo indígena Cuicuro, no sul do Parque do Xingu, no Mato Grosso, já mudou a rotina para evitar a pandemia. E aproveitar, limpar a nossa aldeia, depois a gente vai prosseguir com outras atividades. Limpar as nossas roças, né? E depois roçar as nossas divisas, né? E aí a gente vai até
essa pandemia terminar, né? Na semana passada, um jovem de 15 anos da comunidade Yanomami, em Roraima, morreu vítima do novo coronavírus. Por isso, nós, povo Yanomami, estamos muito preocupados, nós estamos muito tristes. Esse coronavírus, se ele chegar na nossa aldeia, nossas comunidades, os nossos velhos, eles estão preocupados. E se chegar essa doença, o povo Yanomami vai morrer tudo. O aumento no número de casos é uma preocupação de representantes de defesa da comunidade indígena. Eles acreditam que outras 2 pessoas morreram por causa da Covid-19 e não foram registrados no balanço do governo federal. As vítimas seriam uma mulher de 87 anos no Pará e um homem de 55 anos em Manaus. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte da índia, de 87 anos. Além da subnotificação da doença nas comunidades indígenas, outros problemas têm preocupado líderes de aldeias e também profissionais da saúde. A localização geográfica que dificulta o acesso de assistência médica e até de comunicação são algumas delas. Também a invasão do homem branco, principalmente para o garimpo ilegal nessas comunidades, é um fator que contribui para a contaminação dos índios. Outro desafio que está posto frente a essa pandemia causada pelo novo coronavírus é a testagem tanto dos profissionais quanto dos indígenas. A gente tem uma expectativa de chegar a alguns testes rápidos para os profissionais, mas ainda para os pacientes tem sido realizada a testagem só nos pacientes com sinal de gravidade. Temos enviado materiais diversos, insumos diversos, equipamento de proteção individual, testes e principalmente a mobilização de profissionais capazes de atenderem as comunidades indígenas de acordo com suas especificidades culturais e perfis epidemiológicos. A gente continua no assunto agora com a médica sanitarista Sofia Mendonça. Ela reforça as dificuldades de combate à Covid-19 em aldeias indígenas justamente pela vulnerabilidade dos povos. Quanto mais rápido for o contágio, como é o coronavírus, mais rapidamente ela se alastra nas aldeias, até porque eles têm, o cotidiano deles é de uma vida coletiva, é de um conceito de família ampliada. Então, nas casas você tem mais de uma família que moram ali, mais que uma família no nosso sentido, né? Para eles, o conceito da família é uma família ampliada. Então, ali naquela casa, você tem um compartilhamento de utensílios, inclusive, para se alimentar, né? Para uso cotidiano. Então, uma doença que tem uma forma de contágio, de transmissão tão eficiente como é do coronavírus, o risco de ela se alastrar nas comunidades é muito grande. E ela faz o que está fazendo com a gente, quer dizer, acaba a economia local, quer dizer, quem vai para a roça se está todo mundo doente, né? E é mais grave ainda hoje você pensar nessa questão do coronavírus, porque ele tem, vamos dizer, ele tem provocado essa reação mais intensa autoimune nos idosos. Quer dizer, se você tem povos com conhecimentos tradicionais que a gente ainda nem registrou, você tem a possibilidade de perder esses idosos, de perder esse conhecimento tradicional. Então é muito grave. Eles estão sim muito vulneráveis, ainda mais porque eles estão em um local de difícil acesso, com uma rede de articulação de média e alta complexidade ainda não bem estruturada, e você tem todos os conflitos cotidianos, as invasões das terras, né, toda essa relação de madeireiros, de grileiros, de garimpeiros pode ser um vetor de levar o vírus para dentro das áreas. Então, tem uma série de componentes, de fatores que os levam a ser mais vulneráveis. E tem que ser considerados como um grupo vulnerável e tem que ter estratégias e uma atenção diferenciada, como prega o próprio sistema de saúde indígena.
Veja a seguir: suspeita de fraude na merenda escolar do Distrito Federal. Os detalhes no próximo bloco, não saia daí. A justiça ela tem que ser a base da igualdade, justiça para todos, igualdade para todos. A Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal, junto com a Controladoria Geral da União, realizaram hoje uma operação que investiga fraudes em contratos da merenda escolar na capital do país. Os crimes teriam ocorrido em 2017, na gestão do governador Rodrigo Hollenberg, do PDT. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, um na empresa que ganhou a licitação e os outros na casa dos donos e de servidores públicos. Eles são investigados por crimes de corrupção passiva, ativa e fraude. O prejuízo, até agora, está calculado em 4 milhões de reais, mas pode chegar a 11 milhões. O Ministério Público Federal recomendou que a Agência Nacional de Energia Elétrica não aprove o estudo de viabilidade da hidrelétrica Tabajara, em Rondônia, porque ele está incompleto. Desde 2017, o MPF acompanha o processo e ressalta que a construção da hidrelétrica Tabajara acarretará em alterações sociais, ambientais e econômicas de grandes proporções, que precisam ser avaliadas e identificadas corretamente. É justamente isso que pede na recomendação enviada à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que o responsável pelo empreendimento refaça o estudo e o relatório técnico de impacto ambiental e também elabore um outro estudo de componente tradicional, já que há um grande número de indígenas na área de influência do empreendimento. A ANEEL tem o prazo de 10 dias para responder à recomendação. O Jornal da Justiça fica por aqui, lembrando que às 14h tem transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.